O cliente é o seu primeiro investidor. Você vai aprender com o dinheiro dele. Você vai provar para o mundo com o dinheiro dele. Você vai provar para o seu time com o dinheiro dele. Você vai provar para o mercado com o dinheiro dele. Por que eu vou dar atenção para um cara que não tem cliente se bate na minha porta um cara falando que tem cliente? Porque a sua ideia é melhor do que o outro cara? Se ela é melhor, então bota para rodar e vamos bater frente a frente. Porque o dinheiro, ou pelo menos o meu dinheiro, ele é limitado. Eu tenho que escolher de cada vez uma grande startup para investir. Eu prefiro o cara que já começou a obra, tá ali começando a construir a estradinha, mas ele já fez essa parte que é chata, que é o dever de casa, que é onde se suja a mão para transformar ideia em execução. Queridos amigos do Papo de CEO, hoje estamos com o investidor, o presida, o cara que entende das paradas de startups, Amuri Pinho. Tudo bem, cara? Tudo ótimo, cara. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Boa. Cara, a gente já se conhece, pessoal, então assim, já fiz o curso do Amuri, então o papo hoje vai ser, como eu posso dizer, vai ser muito egoísta, que eu vou perguntar um monte de coisa que eu quero saber. E agora não vai poder fugir de mim, porque eu tá gravando, então me dei bem. Mas, cara, de verdade, obrigado aí por você aceitar o nosso papo. Muita gente que, inclusive você já é sócio, já passou aqui, a Flapper já passou aqui, cara, Felipe lá da oficina, um cara que eu admiro pra caramba, e a gente conversa muito, também já passou aqui e falou que você é um Midas da parada. Inclusive no podcast dele, e se não me falha a memória, não sei se foi na parte gravada ou quando a gente estava conversando, eu perguntei, pô, cara, você curte muito podcast, acompanha, quem tem que estar aqui? Ele falou, cara, Amuri Pinho. E eu acho que tá gravado, É muito bom isso, cara. Muito bom isso. Pô, já recebi uns elogios tão legais dele, do Rony também. Eu tô numa fase de voltar a produzir mais conteúdo também. E tive uma fase que eu fazia muito conteúdo. Hoje, a minha plataforma preferida também tem sido mais o podcast, tem sido onde eu consigo entregar um pouco mais de profundidade e cada vez mais o raso tem me sido um pouco chato. Então, o podcast você tem um diálogo, o texto você tem um diálogo. Então, eu tô cada vez mais para esse mundo aqui. Adoro participar e sou fã desses caras também, né? Então, quando eles falam, é suspeito, gente. É suspeito, mas... Porque a gente se gosta muito, mas realmente eu acho que eu tenho feito um trabalho muito legal. E só desses caras com esses nomes terem mencionado meu nome, né? E estarem aqui junto comigo, cara, já mostra que tem coisa boa sendo feita aí. Boa. Cara, pra gente começar, eu queria que você explicasse um pouco do Amuri pro pessoal. Falasse como é que foi a sua trajetória e como você parou nesse mundo de startups como investidor anjo aí com trocentas empresas. Você vai falar aí depois um pouco de como é que está seu portfólio, mas conta do início para o pessoal entender como é que foi tua trajetória até você chegar hoje como investidor aí que todo mundo admira. Pô, maravilha. Cara, muito jovem já apaixonado por tecnologia, ganhando grana com os amigos do bairro, sendo técnico de informática na minha cidade, empresa com 16 anos, comecei a ganhar grana adolescente, mas tinha um teto para aquilo ali. Minha mãe, então, me botou contra a parede e falou, você vai ficar nessa vidinha aqui de ganhar dinheiro em Macaé, você pode achar um lugar para você morar, porque isso vai te limitar. Agora, se você quiser ainda continuar sob meus cuidados aqui, você tem que fazer uma faculdade lá para o Rio de Janeiro. E aí eu fui para lá, fiz publicidade na SPM, e ao final da publicidade do curso eu voltei para Macaé para empreender. Tive uma cacetada de iniciativas que acho que foram meio que um berço empreendedor, uma agência de publicidade, uma empresa de mídia indoor, montei um restaurante, um bar, sabe aquelas coisas de jovem que está empreendendo, fazendo várias coisas? Até o momento que eu falei, cara, o que eu estou fazendo? Estou dando tiro para tudo que é lado aqui. E estava perdendo coisas que eu tinha visto na minha faculdade, né? Eu fiz a SPM, eu estava lá em Macaé, um público super diferente. Voltei para o Rio, entrei num MBA em gestão de negócios do IBMEC, que só serviu, na verdade, para me fazer sentir que eu tinha alguma utilidade, porque depois formado, tentei empreender e tomei várias pernadas, me dei mal com um monte de coisa. Volto para o Rio de Janeiro para procurar emprego. Eu falei, não, deixa eu voltar a estudar, botar o meu cérebro de novo aqui em ordem, ver o que eu quero. E aí eu criei, nessa época, Sync, que era uma empresa de desenvolvimento de aplicativos, numa época que não tinha muito app, cara, não tinha iPhone. Então,
a tecnologia que a gente fazia era em cima de Symbian, em cima de Windows CE, entendeu? Eram umas coisas bem, bem antigas, assim, Pocket PC, a gente chegou a desenvolver apps em Pocket PC. E aí, cara, o Jobs sobe no palco e fala, ó, esse aqui é o novo iPhone, ele pode guardar X horas de música e ele vai ser incrível, ele navega na internet. E era uma coisa linda, né? Aquela tela e aquela empresa já aberta, patinando ainda. Eu falei, a gente tem que ir para esse mundo dos apps. E a gente começou a se posicionar como uma empresa de aplicativos que fazia aplicativos para essas novas plataformas. Olha só, o iPhone já tem 40 mil unidades no Brasil. Cara, ridículo, né? Tipo, hoje em dia, dezenas de milhões. Mas a gente tinha que convencer o mercado, mas a gente estava na hora certa. Cresceu muito rápido o iPhone e as empresas grandes começaram a contratar a gente porque não tinha opção. Então a gente virou uma empresa que fazia apps para grandes empresas. E logo rápido a gente começou a ganhar bastante grana com isso. Só que eu estava num universo que eu ainda não tinha experimentado esse mundo das startups. Eu era um universo de desenvolvimento de software. Veio um grande evento na cidade, eu estava procurando developers na época para minha empresa de desenvolvimento de aplicativo, e o pessoal falou, cara, capaz desse tal de Startup Weekend aí que o pessoal está lançando, ter desenvolvedores. E foi a primeira edição do Startup Weekend no Brasil. E eu falei, pô, legal, entrei no site, vi tudo em inglês, várias startups, falei, não sei o que é isso não, mas, pô, maneiro, tecnologia, produtos, apps legais. Gostei desse formato, um bando de empreendedor vai para lá, tem um bando de desenvolvedor também, talvez eu ache alguém. Aí eu fui lá, quero participar, comprar ingresso. E não tinha mais ingresso. Falei com a organizadora do evento, que na época era Bad Young, que depois foi para 500 Startups, etc., um super female founder e investor. E ela falou, olha, não tem vaga mais não, mas dá para ser patrocinador ainda dessa edição. E o patrocínio de Startup Weekend sempre foi baratinho, sempre foi para pagar os custos da brincadeira. Ela me falou que era R$5.000. Na época, caro para o ingresso, mas barato para uma empresa de software patrocinar. Aí eu falei, eu quero essa cota, o que eu ganho? Ela, você ganha 4 convites, você pode palestrar no início do evento, não sei o que. Eu falei, demorou. Cheguei lá, na cara daquele evento, não sabia nada de startup, mas eu me posicionei como uma empresa que fazia apps para grandes empresas, que eu estava procurando bons desenvolvedores e boas ideias, e quem sabe talvez investir em algumas, né? Porque eu entendia desse mundo de tecnologia, mas não entendia de startup. E eu me tornei investidor anjo naquele dia. Nossa. E no palco estava junto comigo, que eu nem tinha ideia de quem eram essas pessoas, mas eu levei um amigo meu, André Diamant, que depois virou Sexy Canvas, etc., que está aí voltando. Mas foi o debut dele no mundo das startups, foi comigo ali, levando ele como um jurado junto comigo. E estava naquele júri, cara, Dave McClure, fundador da 500 Startups, estava o Júlio Vasconcelos do Peixe Urbano, estava a Bad Young, eu não tinha ideia de quem era aquela galera, e eu era para sponsor. Então eu ganhei um VIP na sorte, meio que me conectei com a galera, mostrei algum valor, o pessoal gostou do que eu falei. E ao final daquele evento eu vi o que era startup, entendi aquele negócio, acabei investindo numa das startups lá, perdi dinheiro, porque foi um tiro errado, completo que eu dei. E eu entrei nesse mundo de startups por essa porta. E tem uma história super famosa que nesse Startup Week nasceu a Easy Taxi, com o Thales. E eu fui um dos caras que falei para ele que não ia dar certo. Então ele me zoa com essa porra até hoje. Ele fala, pô, cara, tu é um investidor, porra, que mais perdeu dinheiro na história, você podia ter feito uma baita de uma saída, não sei o quê. E você ficou lá me gongando. E o Amuri era referência na época, não sei o quê. E eu fui lá e caguei porque ele falou e fiz. E eu falei, ó, cara, isso é a minha história de insucesso, né? É ótimo ter essas histórias, e o fato de você estar aqui hoje falando comigo é porque na época não fazia sentido, mas isso não prejudicou a nossa relação. E investi nele na Singu depois, vendi para a Natura. Então, é engraçado como você vai costurando as histórias e como eu comecei lá atrás. De lá, então, eu fiz um monte de investimento, errei um monte ainda naquele começo, mas depois comecei a acertar e aí veio uma carreira bem, bem legal, assim, de presidente da B Startups, organizei Startup Weekend dentro da favela, o primeiro Startup Weekend numa favela. Fui curador de empreendedorismo da Campus Party por muito tempo. E depois de presidente na B Startups, com certeza, já tendo participado de tanta coisa no ecossistema, eu falei, não, agora é a hora de eu voltar para onde eu acho que eu sou realmente bom, que é investindo e ajudando esses empreendedores a construírem negócios incríveis. Cara, muito bom, cara. Não sabia disso. Caraca! Mas assim, eu tenho muita teoria sobre isso. Eu acho que muitas vezes o fato do investidor não ter enxergado alguma coisa ali também tem a questão da dinâmica de mercado, também da pivotagem que às vezes o negócio dá, às vezes da maneira como ele apresentou, ele foi lá, tentou, porque a história dele é muito famosa, todo mundo sabe, ele saiu lá e começou a tentar. Com certeza o que ele apresentou para você não foi o que ele tornou, né?
Ele não chegou apresentando para mim, olha, fiz esse MVP, já deu certo. Não, ele chegou falando o seguinte, cara, vou fazer um app que você aperta um botão e aparece um carro. E na época não tinha Uber, cara, não tinha iFood, não tinha nada. Só que eu sabia fazer app. E eu vi aquele cara falando aquilo e não sabia nada de tecnologia de app, entendeu? Não tinha nenhum desenvolvedor do lado dele. Então, tipo assim, mais uma ideia de um monte de empreendedor, entendeu? Não era tipo assim, somos um time, já temos tecnologia. Não, era tipo assim, oi, subi aqui e falei esse negócio. Cara, pra você ter uma ideia, ele ficou em 4º lugar no Startup Weekend. Caraca. Então, assim, em minha defesa, Júlio Vasconcelos, Bad Young, Dave McClure, André Diamant votaram junto comigo e colocaram ele em 4º lugar. Então, não estava tão errado com o que eu tinha visto ali. Mas essa é a mágica também do empreendedorismo, né? Você não precisa esperar as pessoas te autorizarem a fazer o que você quer fazer. Você não precisa de ninguém dizendo até onde dá para ir. Você pode tentar e no meio do caminho você vai descobrir tanta coisa que talvez tudo mude e dê certo, talvez pouco mude e continue dando certo. Então, no caso do Thales, as formas que ele achou de encontrar esses atalhos e de passar pelos problemas foi muito inventiva, né? Então, foi isso que garantiu o sucesso, não a ideia que ele tinha falado no palco. Boa, golaço. E falando sobre investimentos, você já falou, a gente já conversou que você fez um monte de cagada lá no início e depois, cara, você prumou. Queria que você primeiro falasse, só para contextualizar para o pessoal, quantos investimentos você tem hoje em startups e qual foi esse ponto de inflexão aí na sua vida quando você falou, putz, investi aqui, 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 cara, achei o caminho, é esse aqui. Hoje eu já investi em 36 startups, contando agora esse último bet da Cotidiano, que foram 6 startups de uma vez só, em um ticket menor, e 30 dessas foram investimentos diretos, né? Ou em rodadas lideradas por outros investidores ou lideradas por mim. E esse portfólio de 36, ele já tem já dá para ser dividido em 3 categorias, né? Aquelas que deram errado, que a gente chama de write-off, quando a gente tirou ela do portfólio porque ela quebrou, porque a gente não concordava com o founder, porque a gente quis sair, sei lá, mas geralmente porque o negócio não dá certo. As saídas, que são os exits, né? Quando você vendeu aquela startup, ela não está mais no seu portfólio, mas ela foi um sucesso. E as ativas. Eu tenho 10 que foram realmente em sucesso, write-off, 4 exits, e nas ativas hoje em torno de 22. Então, esse é o meu portfólio hoje. Das ativas, cara, eu diria para você que hoje a gente deve estar com um portfólio que realmente atende as principais áreas. Então, desde hardware, indústria, edtech, saúde, educação, mídia e conteúdo, varejo, e-commerce, fintechs. Então, eu estou com um portfólio realmente bem diversificado, porque parte da minha tese é acreditar que todos esses segmentos vão passar por uma disrupção, né? Vão passar por uma tecnologia, por uma mudança do antigo para o novo. Isso é óbvio, todo mundo já sabe. E quem faz isso melhor do que ninguém são as startups. Então, a minha tese realmente tem essa amplitude de verticais, mas uma amplitude muito fechada para escolher o momento certo que eu coloco o dinheiro no empreendedor. Bom, muito bom. E uma coisa que você fala muito, que eu aprendi contigo lá na nossa imersão, e que também você já falava anteriormente, né, te sigo há muito tempo, é que investir em startups também é muito similar ao investimento de bolsa, né? Você precisa montar um portfólio porque senão você quebra, né? Você simplesmente aposta todos os cavalos ali em um cavalo só e aí no final você, putz, aquela corrida é tudo ou nada. E é muito isso que você fala, né? Então dá para ver claramente que você acredita nisso e que você consegue diversificar, claro que dentro dos seus critérios, para justamente ter uma carteira que seja vitoriosa, né? Às vezes você pode perder em umas, mas no todo a carteira é positiva. Sim, eu acho que essa similaridade com a Bolsa ela é bem evidente, cara, quando a gente fala de startups. Se você investir todo o seu dinheiro em um papel, você está volátil com aquele papel, né? Então, se acontece algum desastre, algum problema ambiental, alguma coisa do governo, etc., você vai despencar e crescer junto. Quando você coloca em mais de um papel do mesmo setor, você tá dividindo o seu risco no setor
e acreditando que essas empresas não vão ter problemas entre uma e outra, né? Ou seja, não importa a concorrência, não importa se uma ferrar, porque o setor é o que vai mexer o preço, porque você está nas 5 principais do setor. Quando você investe em outros setores, aí você está fazendo uma terceira diversificação, que pode essas se mexerem aqui dentro, mas o setor é o que regula, versus, tipo, cara, se esse setor cai, talvez a alimentação suba. Então, um portfólio ideal é aquele em que você consegue escolher bons papéis que têm uma boa sustentabilidade, uma visão de longo prazo, um regime de caixa, uma visão de negócio, de crescimento, etc., em setores que dividam essa sua exposição. Então, se o petróleo subiu, talvez você tenha que ter alguma coisa relacionada a dólar, ou você tem que ter alguma coisa no setor de alimentação. Se o preço da gasolina vai subir, o que ganha com isso, mas o que perde quando você tem gasolina? E aí você vai montando energia, indústria, alimentação. No mundo das startups é muito parecido. Você também faz uma diversificação de verticais, mas você não faz diversificação dentro de verticais, porque você não pode investir em duas concorrentes. Você está tendo acesso privilegiado a muita informação, você tem influência naquela startup. Então, você não pode investir em duas fintechs que emprestam crédito para o consumidor classe média. Mas você pode investir numa fintech que faz crédito consignado e numa fintech que é um banco white label, uma fintech que compra de tokens de times de futebol. Então, dá para você ter mais de uma startup ou uma fintech que só é um meio de pagamento, que não tem nada a ver com crédito, né? Então, você pode também ter algumas startups nas verticais, mas não concorrentes, e você pode ter algumas verticais que você acredita. Então, se eu tivesse, daria uma inclinação para algum setor que eu tivesse negócio, por exemplo, cara, eu sou investidor anjo, mas eu sou um baita empreendedor do mundo médico e eu tenho ali, cara, clínica, hospital ou alguma coisa relacionada a isso, provavelmente eu teria na minha tese um pouco mais de coisas relacionadas à saúde, eu buscaria um pouco mais disso, porque eu sei como plugar elas dentro do negócio, eu tenho uma visão de que eu estou diversificando o meu negócio nessas startups, mas como eu não tenho, e a minha profissão hoje é ser investidor, e ensinar outras pessoas a investirem, ensinar as startups como buscar investimento, eu prefiro estar diagonal nos mercados, mas preciso no tipo de negócio que são startups escaláveis, de base tecnológica, com times que se complementam, né? Tem um desenvolvedor, tem um CEO, tem um cara que toca a parte de marketing, uma startup já esteja gerando receita e não numa fase de ideia, como eu investia lá atrás e errei muito. Uma startup que prove crescimento, que não esteja há 6 meses faturando a mesma coisa. Então, eu exijo desse cara a principal comprovação, que ele tem tudo que ele precisa para ganhar esse mercado que ele acredita que ele vai ganhar, e ele está ganhando esse mercado, ou seja, ele está vencendo as barreiras que atrapalham ele, a concorrência, a cultura, os desafios de convencer as pessoas. Então, quando ele me prova que ele sabe vender, eu analiso se ele tem o time certo para isso, conheço esse cara em profundidade, vejo se ele, obviamente, não é uma concorrência de alguma minha, se eu acredito naquela história e naquela visão dele, e eu invisto nessa startup quando ela está precisando da grana, mas quase não precisando. Quando ela já está conseguindo andar pelas próprias pernas, quando ela já está vendo a luz no fim do túnel, já passou dos seus 30, 40 mil reais, já consegue pensar e planejar e não só reagir, não só vender o almoço para pagar a janta. Quando esse empreendedor está falando, cara, tá dando certo esse negócio, se tiver um tapa aqui atrás da gente, a gente voa. Geralmente, quando ele já descobriu o jeito certo de vender, já descobriu o copy, já descobriu a persona, já criou uma solução minimamente ali num time de vendas, ele está pronto para pisar no acelerador. Antes você não está pronto para pisar no acelerador, você está preocupado em não derrapar, você está preocupado em fazer a curva, o volante está mal feito, as rodas estão soltas, mas nessa hora esse cara já consegue saber aonde ele pode crescer se ele tiver dinheiro dos outros. Essa é a grande mágica. Quando o empreendedor está crescendo e vê que o dinheiro que ele ganha é insuficiente para aproveitar as oportunidades que estão na cara dele, é a hora dele buscar investidor. Porque o investidor não vai investir para você pegar aquela ideia e botar para funcionar. O investidor vai investir quando você mostra para ele o seguinte, com os seus 50 mil, 100 mil, 500 mil, eu consigo quadruplicar esse negócio porque eu vou botar esse dinheiro aqui e eu já testei isso. Né? Exato. Então, esse é o momento que a gente entra, geralmente sendo o primeiro cheque, uma rodada anjo completa, que vai dar grana para esse cara ficar 18 meses rodando aquela operação, 12 meses rodando e 6 meses captando a próxima,
com dinheiro certo, com plano certo, com time já certo, mas que ele vai crescer com a minha grana. Dinheiro para descobrir não é o momento. Dinheiro para descobrir antes. Vai descobrir no bootstrap. Agora, dinheiro para crescer, esse é o dinheiro que o investidor anjo deveria colocar. Cara, muito bom essa observação, porque isso é uma coisa que a gente vê no mercado e que foi disseminado de muitas maneiras diferentes. Até o próprio, cara, me amarro no Startup Weekend, de verdade. Mas, cara, o Startup Weekend, você não sai de lá como uma empresa, né? Ali é para você se descobrir, para você ter o cheirinho disso, mas o pessoal acha que vai para o Startup Weekend, vai desenvolver uma ideia e no dia seguinte tem que buscar investimento para o negócio rodar. Cara, 100% não, né? 100% não. Você ainda tem muita coisa para rodar e o engraçado é que esse mundo de startups ficou hypado, né? Essa é a verdade. Tá hypado pra caramba. E todo mundo quer montar um negócio para receber investimento. E tem também, o mercado tá comprador, né? E tem também o outro lado de um monte de investidor que não sabe o que fazer com dinheiro, olha uma ideia e põe o dinheiro lá, né? E na minha humilde opinião, acho que isso é muito ruim para todo mundo. Pro cara que recebe, pro cara que aporta e pro mercado como um todo, né? Porque perpetua uma coisa que não é realidade, né? Porque um investidor profissional como você, eu posso chamar dessa maneira, ele não busca isso, né? Ele busca realmente negócios que façam sentido do ponto de vista de tração. Então, se você não está rodando, se você não fatura, uma coisa que eu gostei muito no seu curso e que você fala abertamente, você falou agora também, cara, se você não fatura dinheiro, possivelmente nem o teu cliente acredita em você. Então, cara, não vem pedir para eu acreditar também, sabe? Nem o teu cliente que deveria te pagar, ele acredita em você. Então, vai buscar esse ponto antes de tentar fazer investimento. E isso eu acho que foi uma das coisas que parece ser simples, óbvio, mas não é. Não é porque, cara, até mesmo aqui a gente recebe muita informação de gente perguntando, putz, faz... Cara, a gente recebe meio de tudo quanto é que é jeito. Pô, faz contar, me passa o telefone do cara da Z-Dog, passa o telefone do cara do Felipe. Pô, não, velho. Tu acha que ele vai falar comigo se eu fizer isso? Não vou passar. Não é assim que funciona. Se sua ideia for boa o suficiente, você vai conseguir chegar no cara. E se ele não te percebeu ainda, você tem que fazer alguma coisa diferente, né? Então, por favor, pessoal, já deixando aí um recado pra todo mundo, não me mandem DM pedindo o número dos malucos. Eu não vou mandar. Toda hora eu recebo. Não vou enviar, tá? Desistam. Vão aí atrás das suas pernas para conseguir isso. Mas eu acho que no final é isso. É uma lição que você acaba dando e é legal você falar isso porque parece óbvio, mas não é. Tem muita gente acreditando que só com ideia você faz alguma coisa. Mas a resposta curta e grossa e reflexiva para isso é que o cliente é o seu primeiro investidor. Boa. É isso. Você vai aprender com o dinheiro dele. Você vai provar para o mundo com o dinheiro dele. Você vai provar para o seu time com o dinheiro dele. Você vai provar para o mercado com o dinheiro dele. É essa validação que vai fazer os investidores ficarem interessados. Por que eu vou dar atenção para um cara que não tem cliente se bate na minha porta um cara falando que tem cliente? Porque a sua ideia é melhor do que o outro cara? Se ela é melhor, então bota para rodar e vamos bater frente a frente, porque o dinheiro, ou pelo menos o meu dinheiro, ele é limitado. Eu tenho que escolher de cada vez uma grande startup para investir. Quem é a grande startup? É a startup que está chegando com a ideia e que precisa do meu dinheiro para talvez criar alguma coisa gigante e incrível, como todo empreendedor sonha, ou é aquela que já está construindo o caminho para algo incrível? Eu prefiro o cara que já começou a obra, já tirou o mato do terreno, já passou a terra batida, está ali começando a construir a estradinha, mas ele já fez essa parte que é chata, que é o dever de casa, que é onde se suja a mão para transformar ideia em execução. Boa. E quando você acha esses caras, essas empresas, qual o principal item que você leva em consideração? Eu acho que eu já sei a resposta, porque a gente passou aí quase 2 dias juntos, mas para o pessoal saber qual é o principal item. Tipo assim, vou começar a analisar um negócio. Qual o principal item que, assim, hands down, se o cara não foi isso, se a empresa não tiver isso, ou se não tiver essa característica, eu não invisto. Nem tem conversa. Cara, acho que a número 1 é tração, resultado mensal de receita.
qual a sua receita agora e como você tem crescido ela e o quanto ela cresceu nos últimos meses. Essa, para mim, é a pergunta número 1. Porque ela vai cortar 1 milhão de outras coisas quando você tiver a resposta dela. Por exemplo, se eu chego e falo, cara, Amuri, quero te apresentar, blá, 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 qualquer discurso, eu falo, beleza, cara, como é que tá o seu momento aí? Me conta a sua atração. Quanto você está gerando nesse mês e quanto que você cresceu em média nos últimos meses? Se esse cara chega e fala, ainda não estamos gerando receita, bum, cortou. Não é cortou do tipo assim, nem respondo. Não, é cortou o seguinte, cara, não é um momento de investimento. Ó, os caminhos para você é mas eu não vou levar para análise, não vou fazer videocall com ele. Se esse cara está fazendo 10 mil reais, 2 mil reais, até 10, 15, ele ainda está numa fase de descoberta, de encontrar mais receita. Os primeiros 15, 20 mil reais são 15, 20 mil reais muito suados e de descoberta. É cush dev, você entrevistando o cliente, é mudando o produto, melhorando a venda, encontrando ICP. Se eu colocar esse dinheiro aí agora, você vai artificialmente pular essa fase. Isso é muito negativo para a startup. Uma startup que está fazendo 15, 20 mil reais por mês não tem ainda uma definição clara de quais são os melhores canais dela, quem é o ICP certo, como é que é o discurso para o time de vendas para uma coisa, ou se eu vender outra coisa, ele conseguir pessoas para vender para ele. Agora, uma startup que já passou dos seus 35, 40, 50 mil, essa startup raramente consegue fazer uma receita dessa sendo o cara sozinho ou o cara sócio. Geralmente ele já tem um time, já começou a colocar um cara de operação, ele já começou a entender que ele agora é uma empresa de verdade, ele não é mais um projeto que está começando a dar certo. Nesse momento ele já testou muito mais coisas, ele já testou canais diferentes, campanha no Google, Facebook, influencer, blog post, ele está fazendo uma cacetada de coisa para tentar crescer, ele está desesperado procurando por crescimento, e nesse momento de crescimento ele teve que ir mudando e adaptando o produto, porque ele viu que se ele não melhorasse, ele não vendia mais, então ele já está mais maduro. Ele já é uma maçã que não está gigantesca, mas que você pode tirar do pé e morder, entendeu? O outro lá ainda está verde, ainda está assim, cara, tem 6 meses aqui de amadurecer nesse pé ainda. Toma o seu tempo, entendeu? Melhora o seu produto, prova para mim que vocês estão crescendo. Pode ser que o cara de 10, 15 mil reais, em 2 meses, bata 70 conto. O cara encontrou, ótimo, você encontrou, entendeu? Eu não estou dizendo para o cara de 15 mil reais você não vale nada. Eu estou dizendo o seguinte, eu preciso que você mostre evidências para mim de que você está muito perto do Product Market Fit. Boa. Que é quando você tem um problemaço que você resolve com a sua solução, tem gente usando o seu produto e não largando ela, ou seja, essa solução resolve o problema e você está crescendo mês a mês, você encontrou no mercado. Product Market Fit. Então, quando você tem cheiro disso, significa que você já testou alguns caminhos, descobriu os mais quentes, está crescendo mais do que você consegue arrumar a casa, é nessa hora que eu quero meu dinheiro. Porque eu quero meu dinheiro para você fazer um plano para os próximos 18 meses, eu quero que você bote pessoas em time de CS, eu quero que você melhore a tecnologia, eu quero que, se deu certo a web, imagina um app, vamos fazer app. Eu quero dinheiro para você botar mais dinheiro nos canais que você testou. Boa. Pô, a gente está crescendo isso com R$1.000 em Google, imagina com 10 mil por mês. Claro, está funcionando assim, eu quero botar mais, entendeu? Esse é o momento certo para investir. Então, a primeira pergunta é receita. Se esse cara já passou de 30 a 40, opa, temos aí um peixe que já está do tamanho certo. Ele não é um filhote ainda de salmão, já é um peixão dourado ali, tá ficando bonito. Aí eu pergunto para ele o quanto que ele cresceu nos últimos meses, porque existem muitos negócios que crescem, param de crescer e ficam sobrevivendo. Vira platô, né? uma startup tatu, um zumbi, entendeu? Fica num platô. E isso também é ruim, porque isso não mostra só, poxa, o mercado é difícil. Não. Isso mostra que o empreendedor não tentou virar do jeito que dava. Isso mostra que o empreendedor aceitou aquela condição. Isso mostra que o empreendedor ficou em dúvida durante muito tempo, talvez esteja até hoje. Isso mostra que o empreendedor, se não cresceu, na verdade estava morrendo lentamente. Então, não crescer é um sinal muito ruim, porque significa o seguinte, o mercado está questionando você. Boa. O mercado é o grande pai. Então, o mercado está questionando você. Não, o mercado não está questionando, não. É o meu produto que está zoado e não está se atendendo ao mercado. Então, você deveria ter mudado o produto. Ah, mas é porque eu perdi meu time de desenvolvimento. Aí você começa a ver que, na verdade, está tudo desestruturado. Porque quando o cara está crescendo, quando ele prova para você que ele está crescendo mais de 10% em média mês a mês nos últimos 6 meses, pode ter um monte de coisa errada.
Mas uma coisa certa esse cara está fazendo. E essa coisa certa é mais importante do que qualquer outra, que é vender. Vendeu, está crescendo, está retendo, eu não preciso nem entender 100% do que você faz, isso está valendo a pena para alguém, entendeu? Boa. Já é evidência de que está saudável, tá pulsando, entendeu? Tem gente querendo, pagando. Você acha que venda é um dos atributos que mais chama atenção em uma startup? Assim... Porque ela valida tudo. Porque estar vendendo e crescendo mês a mês valida tudo. Valida que seu time de vendas está bom, seu copy está bom, seu CS está bom, entendeu? Valida que a sua proposta está funcionando, que a sua solução está retendo. Se você está crescendo, você está dando o seu jeito para passar pelos problemas. E por consequência, você também deve acreditar que o CEO precisa ter um perfil mais sales, mais hustler, né? Não necessariamente. Às vezes era um baita cara de produto, mas ele montou um produto e um time de vendas que está fazendo melhor do que ele. O mais legal é isso. Se ele tem essa receita e ele está crescendo, vai investigar, porque tem coisa boa, entendeu? Se ele não tem isso, tem 1 milhão de coisas ruins e talvez algumas coisas boas. Mas o mais legal é que para você chegar nesses 50 e pouco, ou para você continuar crescendo, obrigatoriamente você teve que resolver os maiores problemas, senão você não tinha crescido. Perfeito. Estar crescendo com determinada receita já te prova o seguinte: esses caras estão resolvendo pepino há 6 meses, porque eles estão dando o jeito deles de crescer. Então, ninguém cresce no automático. Ninguém cria um negócio e, vamos ver, caramba, está crescendo sem fazer nada. Não. O fato de estar crescendo mostra que eles devem estar fazendo muita coisa boa para trás. Então, é esse o principal indício. E aí, com isso na sua posse, aí a gente vai para talvez a análise mais profunda e que leva mais tempo, que aí já é uma análise, não é mais um corte. A questão da receita do crescimento, para mim, é corte. Tipo, passou pelo filtro, eu vou profundamente. Não passou, cai fora da minha tese. Eu vou te ajudar a chegar nesse momento, mas eu não vou te levar para um Zoom meeting. Separa do joio e do trigo, né? Exato, eu vou te ajudar de outro jeito, com conteúdo, etc. Aí você entra na segunda fase, que é, passou no filtro? Passou, é um filtro. Agora, cara, a gente vai se aprofundar naquele time. E aí é o momento em que você coloca a maior profundidade, que é o que eu mais bato no meu curso, que é, você tem que acompanhar esse cara por 6 meses a 1 ano, você tem que ver o que ele está construindo, você tem que usar o produto dele, você tem que visitar ele na sede dele, você tem que fazer várias conversas, tem que ajudar ele ao longo do tempo, você tem que jogar desafios para ele, pegar a cartela de clientes que você conhece e indicar para ele para ver se ele vende, perguntar para esses caras se o atendimento foi bom. Aí você tem que interagir com esse empreendedor para você ver, pô, será que esse cara que realmente provou para mim que está crescendo nos últimos 6 meses, está com uma receita legal, será que ele é isso tudo ou ele deu mais sorte do que jeito? E aí você vai vendo ele ao longo dos meses, cara, nos meses ruins, nos meses bons, contratando gente, demitindo gente, você vai analisando como é que ele é como líder, como CEO. Ele está conseguindo entregar visão, ele está conseguindo recrutar as melhores pessoas, ele está conseguindo gerar receita. Se ele não cuidar disso tudo, ele vai entrar naquele patamar de não crescer. E platô, né? Entendeu? Então, ele tem que continuar apontando isso. E quando ele não crescer, porque não dá para crescer todos os meses, tem mês que você vai cair 7%, mas tem mês que você vai crescer 14%, tem mês que você vai crescer 6%, mas tem mês que você vai crescer 18%. Nos meses que ele cai, se ele é um cara que você está acompanhando e ele te manda reportes, etc., você vai lá e vai perguntar, por que caiu? O que aconteceu? E ele vai, cara, aconteceu isso, o mercado mudou, mas a gente já está resolvendo desse jeito. Então você vai aprendendo a conhecer esse cara com os altos e baixos ao longo dos meses, para que quando termine esse período seu de análise, de 6 meses, por exemplo, você tenha certeza e convicção de que aquele fundador, aquele time é incrível. Porque essa é a principal dúvida que você tem que tirar. Eu estou apostando no melhor jockey, porque o melhor jockey vai encontrar e conduzir o melhor cavalo. A startup é o cavalo, mas quem está em cima dela são os empreendedores, são eles que estão construindo, mudando e crescendo aquele negócio. Eu tenho que acreditar neles e investir neles. O legal que você citou aí é justamente esse acompanhamento, né? Que é o famosíssimo smart money, né? No final do dia, o investidor ele não está só para dar dinheiro, né? O investidor ele tem que trazer algum tipo de benefício para a startup, seja em conexão, seja em site. Você acredita muito nessa temática ou não necessariamente? Não faz sentido? Eu acho que o investidor anjo ele deveria ser um pouco assim, já pensando na minha opinião, sabe? Eu acho que o investidor anjo deveria ser um pouco assim, porque você está colocando dinheiro no negócio que você tem muita proximidade.
Você colocou o dinheiro num CNPJ, transferindo direto para a conta dela e você conhece o fundador. Por que não ver como é que você pode ajudar ele? Você está valorizando o seu capital. Entendeu? Se você pode ajudar de alguma forma, às vezes com uma ligação, às vezes apresentando alguém para ele, se esse negócio virou negócio, você melhorou o seu patrimônio que você é investidor, você é sócio daquela startup. Então, não tem por que você não participar, nem que seja um pouco, para ajudar. Como eu sou investidor anjo e meu mundo é esse, eu entro muito. Eu lidero um pool de investidores, eu trago investimentos para a gente investir junto. Então, o meu papel com esse cara é muito mais presente. Mas existem aqueles investidores que são muito ocupados nas suas profissões, que não querem dedicar tempo para startup, ou querem dedicar para uma ou duas, mas não para as 10 que ele já investiu. E é normal também, não é crime. O investidor anjo ele pode ser só um bom capitalista. Ele pode simplesmente colocar o dinheiro do jeito certo, nos termos certos, que ajude a startup, não atrapalhar a startup, mas ele não precisa também ficar ajudando ali, ele já ajudou. Ele ajudou colocando dinheiro do jeito certo em bons contratos para ambos os lados. Se você é esse tipo de investidor, você tem que garantir uma coisa, que você receba oportunidades muito bem filtradas e excelentes, porque se você não é do tipo que se aproxima, você não vai conseguir olhar por dentro do capô. Então, entra naquela questão que você falou lá atrás, um monte de investidor colocando dinheiro em PowerPoint, em ideia e negócios que não dão certo. Claro, ele não tem tempo, ele tem dinheiro, ele quer investir em inovação, existe um medo dele estar perdendo essa grande onda. E aí ele vê que todo mundo está ganhando dinheiro e dando certo. E aí aparece uma galera que fala um monte de coisa que ele não entende, ele bota o dinheiro dele. E não quero me meter, só quero botar o dinheiro e diversificar. Está diversificando em cocô, está diversificando entendeu? Em PowerPoint, está diversificando em bons apresentadores de PowerPoint, entendeu? Ou tá diversificando e colocando dinheiro dele em startups que poderiam ser muito legais, mas ele colocou o dinheiro na hora errada, ou do jeito errado. Um mau investimento, um investidor ruim, pode atrapalhar o negócio. Dinheiro demais sufoca também, né? Você atola no dinheiro demais. Dinheiro na hora errada, você não descobre as coisas certas, também te atola. Então, se você é um cara que não quer dedicar tempo, mas quer fazer bons investimentos, aí você tem que participar de grupos de investidores ou co-investir com pessoas que você confia, entendeu? Então, por exemplo, você fez... Faça investidores VC, faça que nem eu fiz. Eu não tenho tempo e a primeira coisa que eu falei foi, cara, que oportunidade, porque eu particularmente não... eu entendo esse investidor capitalista, mas acho que o investidor anjo... normalmente você pega empreendedores que talvez estejam, na grande maioria, um pouco mais novatos, né? Poucas vezes você tem a oportunidade de pegar um cara que já é mais rodado nesse mundo, né, de empreendedorismo, porque ser executivo é completamente diferente de ser empreendedor, completamente, não acreditem nisso, e eu acho que você tem que dar um pouco mais a mão. Como eu não posso, o que eu fiz? Obviamente, fiz o cursinho do Amuri, entrei no pool, tô de boa, que eu sei que ali tá cadenciado. E as startups que eu mais curto, aí eu pego aqui, vou na minha e tal, olha aqui, pô, legal, tem 2, 3 aqui, a gente comentou, que a gente faz Venture Builder. Eu entro, mas cara, se eu for pra trabalhar, se realmente for pra diversificar capital e eu não olhar perto, é que nem bolsa, né, cara? Eu gosto muito dessa analogia. Você não tem sentido você comprar 50 ações. Você só vai perder dinheiro. Você simplesmente está lendo revista, está lendo aí casa de research, 4 casas de research, botando ali e pronto, acabou. Vai dar merda. Se você quer investir em 50, investe no índice. Investe num índice Bovespa aí, que você está acompanhando as altas de todas as empresas principais somadas, entendeu? Mas porque pelo menos está distribuindo o peso de acordo com o que o índice controla, né? Porque também não adianta. Bota 5 mil em 25 ações. Caraca, cara, peraí. Você está colocando ações, às vezes, no mercado que está hiperexposto, numa ação que já está precificada cara, entendeu? Então, se você vai ter essa estratégia de não quero me meter, não quero nem olhar, cara, ou você vai por fundos, ou você vai por índice, ou você faz fundos imobiliários que você sabe que a volatilidade é muito menor e vai ganhar os dividendos, porque não é o caminho. O caminho do investidor anjo, e aí vem a compensação, é que por estar montando essa carteira, investindo do jeito certo, na sazonalidade certa, ao longo dos anos, né, montando a sua carteira, é que como você está entrando no primeiro investimento desse cara, o seu retorno é muito superior ao retorno que você vai ter em bolsa de valores. Então,
meu maior exit até hoje foi um investimento que eu tive 17 vezes o retorno. Nossa. Não tem como você colocar 100 mil numa ação na bolsa e receber 17 vezes isso em 4 anos. Não tem. Só se for aquelas small caps hiper arriscadas, entendeu? Então, o investidor anjo, ele realmente tem uma exposição grande ao risco, porque são negócios, mas ele tem um retorno sobre o investimento que paga o portfólio inteiro. Então, para você conseguir garantir que você está entrando lá atrás, colocando um dinheiro que pode ter realmente um multiplicador muito grande lá na frente, e o número de novos negócios empreendedores é gigantesco, você tem que, então, acertar a ponta do filtro. Você tem que fazer um processo de peneira de escolha daqueles empreendedores muito consciente. Mais consciente do que a bolsa. Porque se você se arrepender da compra de Petrobras, você vende amanhã. E a startup você não consegue vender a qualquer hora. A startup você realmente faz uma aposta para 3, 4, 5 anos. Então você tem que realmente acompanhar durante muito tempo. Você não compra um imóvel, um apartamento, olhando por 3, 4 dias as indicações de alguém na revista. Você vai no imóvel, você acompanha, você vê ele de dia, você vê de noite, você vê se tem barulho na rua. Startup é a mesma coisa, é um compromisso de longo prazo com aquele negócio. Logo, você tem que ter um compromisso com a sua análise também. Até dá, né, para você de repente vender o teu mútuo, mas é muito difícil. E muitas vezes até dentro do próprio mútuo isso não é permitido, né? Não, você até consegue, entendeu? Fazer alguns acordos, às vezes vender para a própria base de anjos. Já teve negócios que eu estava lá, tinham, sei lá, 12, 13 anos, e um anjo falou, gente, a última rodada, essa empresa tinha um valuation de 10 milhões, eu estou vendendo a minha parte por um valuation de 8, alguém quer, entendeu? Então você consegue fazer uma liquidez interna também, às vezes a startup está capitalizada, vale a pena comprar um anjo por um valuation acordado entre as partes, mas você não tem que contar com liquidez, você tem que ter a expectativa de que aquilo ali é um compromisso de longo prazo, de no mínimo 1 ano. Meu exit mais rápido foi 1 ano e 3 meses. Meu exit mais longo, que deve acontecer em alguns meses, um próximo exit, eu estou investido nessa startup há mais de 4 anos. Então, a minha média meu primeiro foi 2 anos e 3 meses, depois eu tive uma com 1 ano e 3 meses, a Singu foi muito rápido, na verdade, porque eu fui o último investidor e logo a Natura comprou, mas eu sempre coloco como média isso, cara. A partir do 3º ano eu começo a sentir cheiro, entendeu? Passou de 3 anos, opa, será? Deve estar na hora, esse bolo está assando, entendeu? E geralmente é depois de 3 anos que começam a vir as ofertas aí de novos investidores ou de empresas que querem comprar. Legal. E para deixar muito claro para o pessoal, isso é uma dúvida que acontece bastante. Em uma startup, dificilmente, eu poderia dizer, sei lá, quase nunca você tem os famosos dividendos, né? Você ganha dinheiro em entradas e saídas. Então, eu pergunto isso para você, até para você exemplificar melhor, porque existe essa dúvida de mercado. Como é que eu rentabilizo? Como é que funciona? Você só ganha quando você sai, né, Amuri? E por isso você tem que ter esse zelo na hora da escolha, porque se você botar a grana ali em um lugar que você não vai ter exit, cara, você já era. Você perdeu a grana, né? Não existe dividendos no mundo das startups por uma simples equação, cara. Cada real que essa startup pega com o investidor é R$1 de equity que ela está dando. Cada R$1 que eu estou captando de dinheiro é R$1 em porcentagem do meu negócio. Se eu pego esses reais para distribuir reais para você no final, eu estou pegando seu dinheiro, entregando equity e devolvendo dinheiro. Então a startup pega esse dinheiro que é equity e reinveste nela para ela continuar crescendo muito mais rápido que o resto. Então, todo o lucro da startup precisa ser reusado para manter ela crescendo. É por isso que elas crescem tão rápido, que elas se reinvestem. Elas conseguem pegar o crescimento delas e colocar de volta no caixa para ninguém ficar numa situação de conforto, nem os empreendedores, nem os sócios, nem os investidores. Então, está todo mundo ali committed com longo prazo. Está todo mundo ali reinvestindo para o longo prazo. Por isso que está todo mundo alinhado com essa expectativa de longão. O investidor anjo que acha que vai receber rápido, ele bota sem analisar. O investidor anjo que quer receber rápido vai atrapalhar aquele empreendedor. Deixa eu construir um negócio gigante para a gente vender gigante para você ter uns 17, 20, 30x de retorno. Então vamos continuar fazendo essa máquina virar uma máquina bem azeitada, virar um motor de uma Ferrari, por enquanto é um fusquinha. Tem muita perda, perco muito óleo, gasolina não está eficiente, mas cada vez que eu melhoro esse negócio, o motor vai ficando melhor. E chega uma hora que você está crescendo realmente exponencialmente, porque com esse dinheiro bem usado e não devolvido para os investidores, você construiu atalhos, capilaridade, vantagem competitiva no modo guerrilha,
entendeu? Usando cada centavo para ser mais eficiente do que as grandonas. Porque as grandonas usam todo o dinheiro delas, protegem o mercado, remuneram os acionistas e andam como elefantes. A startup não, ela usa aqueles microcentavos para conseguir fazer coisas que a gigante já não se preocupa. E é aí que elas ganham o mercado. Então, todo o dinheiro da startup tem que ser reinvestido. E aí, quando ela está grande o suficiente e atrativa para esses elefantes grandões, ou grande o suficiente para ser atrativa para uma bolsa de valores, aí é a hora que você começa a receber propostas de investimento ou de compras de empresa. E esse volume de dinheiro, que antes era pequeno, uma rodada anjo é de 1 milhão, ele vai passando por uma rodada de investimento anjo, depois um seed, depois um Series A, e aí a gente vê nas notícias SoftBank investe 100 milhões em Loft, SoftBank investe não sei o quê, Vtex compra startup por 30 milhões. Esse negócio vai virando tão grande, graças a esses investidores que foram acreditando a longo prazo e incentivando esse reinvestimento, que chega uma grandona e fala, ok, agora vocês estão me incomodando, eu quero comprar vocês por 30 milhões de reais. Mas é só resultado desse incômodo que a pequenininha gerou de usar cada vez melhor esses centavos para incomodar elas, a ponto delas se tornarem relevantes para esse mamute olhar lá de baixo e falar, ok, sobe aí na minha garupa, entendeu? Então, esse é o grande desafio do empreendedor e é por isso que a gente não tem dividendos para os anjos. O anjo só ganha quando você tem um evento de liquidez. Quando vem um cheque muito grande que recompra todo mundo, quando você é comprado por uma grande empresa ou quando você faz um baita de um IPO na bolsa, como a Melius fez, como a Enjoei fez, por aí vai. E falando sobre essas startups que cresceram e conseguiram chegar no IPO, cara, você citou a Melius aí, a Enjoei, cara, eles são cases muito específicos que valem a análise. É muito pouco usual o caminho que, por exemplo, a Melius fez. Assim, foi muito rápido do ponto de vista de maturidade empresarial, os rounds, o crescimento. Foi assim, porrada atrás de porrada. A Enjoei também. E veio um momento que, de uma maneira geral, o mercado não estava tanto para peixe. Você acha que esse caminho foi um caminho natural para continuar crescendo e só dava para captar através do IPO? Ou, cara, já estava tão grande que os investidores já estavam pressionando para ir pro IPO mesmo? Como é que você vê isso? Porque não é usual e muitas pessoas acabam, mais uma vez, mercado hypado, extremamente comprado, cheio de notícia na cara do CEO, do consumidor. E aí ele acha que é uma coisa muito trivial, né? No seu ponto de vista, como é que foi esse caso específico da Melius? Eu acho que não foi rápido, não. Eles levaram 8 anos do início do negócio até o IPO, mas é surpreendente, porque tem um monte de startup de 8 anos que está longe de um IPO. A sacada da Melius, e por que a bolsa foi muito interessante, é que a Melius, desde o início, era uma solução B2C, então o público-alvo dela são todos os brasileiros. Se o seu público-alvo são todos os brasileiros, você precisa investir muito em aquisição. Você precisa falar com o Brasil todo, né? Seu público em potencial é o Brasil. Então, você precisa de muito dinheiro para isso. E eles sempre foram muito agressivos nessa conquista de mercado. Muito. Mas aí vem um fator, cara, que eu acho que ficou evidente. Dos últimos 5 anos para cá, a presença de empresas de tecnologia na bolsa aumentou muito. Com empresas como Intelbras, com empresas como Via Varejo, que começaram a adicionar players de tecnologia, Magazine Luiza, Banco Inter, os bancos digitais. Então, a bolsa de 5 anos para cá começou a ficar cada vez mais tech. Ela começou a ter cada vez mais presença de empresas que há 15 anos atrás começaram revoluções nos seus modelos de negócio. A UOL tinha um valor de mercado de 2 bi, alguma coisa assim, era listada, o PagSeguro hoje tem 10 bi, 5 vezes maior do que a UOL, que foi a compradora da startup PagSeguro. Então, começou a ficar muito evidente que a tecnologia, que já acontecia nos Estados Unidos, estava fazendo um shift no Brasil também. Então, a aderência, o apetite das pessoas por tecnologia foi aumentando em ações na bolsa, não só mais commodities. Guarda essa informação. Melius B2C crescendo como um player que você compra através deles e ganha cashback. Compra onde? No e-commerce. E-commerce é tecnologia, vinha crescendo. Veio a pandemia, quintuplicou o tamanho do e-commerce. Em todas as esferas. Em todos os players. Vtex ficou gigante, Via Varejo ficou gigante, B2W ficou gigante, Magazine ficou gigante.
quem era o player que mais levava leads e cashbacks paralelo aos próprios canais desses caras? Era Melios, era um Buscapé, era etc. Então você vê Grupo Mosaico, IPO, Enjoei, e-commerce, IPO, Melios, e-commerce, IPO. Então eles caminharam, né, nesse crescimento do segmento, eles triplicaram, quintuplicaram, aumentaram muito graças a esse comportamento de consumo de e-commerce na pandemia. E aí a dúvida deve ter sido, captamos um SoftBank da vida ou captamos a bolsa? Né? Porque os dois são dinheiros, os dois enchem a empresa de capital. E eu acho que foi muito inteligente fazer bolsa. Por quê? Porque quem compra no final do dia na bolsa é CPF. Se você é investidor da Melios, você não vai querer usar a Melios? Você não vai querer ter o cartão da Melios? Você não vai querer dar dinheiro para sua empresa para ela crescer? Então você vira um acionista de uma empresa que está no e-commerce, você começa a usar o cartão dela, você começa a comprar por ela, você começa a falar, eu tenho ação da Melios. Então eles levaram para o mercado uma grande estratégia de marketing. Entendeu? Então, assim, quantas centenas de milhares de pessoas já negociaram Melios? Para negociar Melios, tem que saber o que é Melios. Se você não sabia, você agora sabe, é cashback, o cara instala e vira usuário e vira cliente. Então, entrar na bolsa significa falar com uma grande app store, que em vez de app são ações, e que quando esse cara baixar o seu app ou investir no seu papel, ele vai saber quem você é. Então, você ganha uma publicidade gratuita. Muito bom, cara. Para a gente já ir chegando no finalzinho do nosso papo, queria que você desse uma dica para esse cara que quer começar a investir, que quer seu lugar ao sol aí, botando dinheiro em startups. O que ele precisa se atentar no D0? Eu acho que, da mesma forma que ninguém entraria investindo em bolsa às cegas, sem saber como é que funciona o básico ali da operação, você tem que saber o básico do que você está fazendo em relação a startups. Você não precisa ser empreendedor ou startupeiro, você não precisa ser um conhecedor bruto de tecnologia ou um desenvolvedor. O que você precisa é entender qual é o jeito certo de se fazer isso. A minha primeira dica seria o seguinte, cara, existem startups ou empreendedores próximos de você, que você admira, e que você pode acompanhar o trabalho dele e ver se eles estão realmente construindo algo que está crescendo? Fica próximo deles. Pergunta como é que você pode ajudar. Tenta se aproximar, fala que você quer estar estudando sobre investimento anjo, e se tiver uma oportunidade no futuro, você quer que eles te avisem. Começa a pedir para essas startups mandarem pequenos reportes e atualizações para você saber isso. Para você entender como é que funciona. Tenta entender o modelo de negócio deles, né? Tenta participar um pouco mais, vira cliente. Se apaixone um pouco por algumas soluções para você começar a entender, cara, isso vai mudar realmente o seu futuro. Caramba, agora eu descobri nos Estados Unidos, tem uma concorrente dessa. Comece a respirar um pouco disso. Do ponto de vista de conteúdo, os 13 primeiros episódios do meu podcast são gratuitos e tem muita informação sobre como investir em startups. São os 2 primeiros episódios, como investir em startups 1 e como investir em startups 2, que eu acho que é um baita de um guia legal. E se você começar a gostar desse movimento, me segue lá no Instagram, no @Muripim, que eu falo muito conteúdo para o anjo e para o empreendedor. No momento que você tiver consumido conteúdo, interagido com as empresas, procurado informações, lido algumas coisas, tem um baita de um livro ótimo chamado Venture Deals, do Brad Feld. Tem um outro livro do Jason Calacanis chamado Angel, que também é bem interessante. Tem aprendizados muito legais ali. Depois de você passar por isso, cara, aí eu acho que você já vai poder ter propriedade para saber o que buscar a mais do que você descobriu. Você já vai ter aprendido alguns pitfalls, né? Alguns buracos aí que a galera vai falar nos conteúdos, e vai ser uma honra se você quiser participar do Investidores VC e fazer parte da nossa plataforma de investimento, né? Onde a gente passa aí esse final de semana falando sobre investimento anjo, o que fazer, o que não fazer, os KPIs, red flags, yellow flags, os contratos, a contabilidade, e aí depois a gente pode investir junto, todo mundo faz a imersão, pode investir nas mesmas startups que eu, sem eu ganhar nada por isso, nenhuma performance, nenhuma taxa de administração, a gente investe em contratos iguais. A única coisa que você tem que pagar é a imersão. Então, eu acho que vale muito a pena você fazer essa jornada, mas antes de sair comprando, vale a pena consumir o que existe de graça, tem muito conteúdo legal, muito livro bom. Em 3 meses você vai estar craque e aí você vai saber como dar o próximo passo. Eu acho que investir em startups é você diversificar o seu portfólio de investimento, não é para você colocar 50%, 40%, você botar 10%, 15% do seu patrimônio em startups, investir em tecnologia, investir nas coisas que você acredita como futuro, investir nas empresas do futuro antes delas irem para a bolsa.
Então, você vai entrar num novo mundo aí de alocação de capital, que eu acho que faz todo sentido. E não é à toa que a gente está aqui falando disso, você está percebendo aí como que é interessante e como você já vive isso aí, ou como que essas startups realmente são motores de transformação econômica. A gente só está investindo nelas na hora certa. Boa. Cara, que golaço, ótima dica, pessoal. Eu tenho que fazer o jabá também aqui, cara. Eu fiz o curso do Investidores VC. Foi muito bom, principalmente pelos insights. Cara, para quem é cru, dá para aprender. Para quem conhece, putz, eu sou formado também em marketing, contabilidade, uma porrada de coisa, faço startups, vi muita coisa, mas os insights são únicos. Passou muita gente boa lá. A Muri é muito craque, ele é muito vivido nesse meio, então até para você que também já tem muito know-how, cara, vale muito a pena. E no final do dia, a cereja do bolo, particularmente falando, cara, fazer parte do pool é muito coerente, porque o Amuri, ele analisa individualmente e ele mesmo analisa os negócios. Então, porra, o cara tá mandando bem. Cola nele, né? Não só analiso, como tudo que a gente traz para ser investido pelo pool, eu invisto meu dinheiro próprio. Então, eu não trago nada que eu olhei no mercado e acho que é bom. Eu falo, estou comprando isso aqui, quem quer comprar junto comigo? Entendeu? Então, acho que tem esse fator é muito importante, né? Não é uma recomendação de startups, vamos investir juntos. Eu estou investindo, quem quer investir junto comigo? E o Lucas me pegou na curva nessa, porque eu falei, putz, mas como é que esse pool não, o Amuri investe junto? Eu falei, pô, se o cara tá skin the game, é a melhor coisa. Que nem quando você investe em um negócio, né? Quanto mais skin the game, melhor. E o Amuri é muito nisso. Então, golaço. Cara, quase que eu me esqueço. Se você fosse vestir uma camisa no seu dia a dia, que frase estaria estampada nela? Porque a gente fez uma parceria com a Reserva Inc. e todo mundo que tá passando aqui tá virando camisa na plataforma deles lá. Então, na curva... Cara, acordei de manhã, vou botar uma camisa. Que frase vai estar estampada nela? Eu acho que essa frase seria... Tem tantas frases que eu gostaria, né? Mas eu acho que poderia ser para o empreendedor que vai dar muito errado antes de começar a dar certo. Eu acho que essa é uma realidade que a maioria dos empreendedores passa no dia a dia, de às vezes... está fazendo as coisas certas, mas o resultado ainda não está vindo. Às vezes está fazendo as coisas erradas e o resultado acaba aparecendo. E às vezes, quando está tudo parecendo que está indo bem, vem uma bomba e te joga para baixo. Então, sabendo que você tem que crescer todo mês e que essa é a solução para a maioria dos seus problemas, o Junqueira tem uma frase muito boa que é: melhor remédio para dor de cabeça é vender. Essa frase é maravilhosa, né? O melhor remédio para dor de cabeça do empreendedor é vender. Eu acho que eu colocaria essa. Não é nem minha. O Junqueira que falou para mim, o melhor remédio para dor de cabeça do empreendedor é vender. Porque tem a ver com o que a gente falou lá atrás, da receita, né? Do tipo assim, cara, pode ter muita coisa errada, mas se você está vendendo cada vez mais e crescendo mês a mês, você vai conseguir resolver os problemas. Com dinheiro entrando e crescendo, você resolve tudo de um jeito mais fácil. Quero você resolver com dinheiro caindo. Então, vende que a dor de cabeça passa. Essa é a frase do Junqueira. Boa. Vende que a dor de cabeça passa. Caraca, golaço. Esse é um golaço, que é uma baita frase. A lá reserva também, né? Tem tudo a ver com a reserva. Vende que a dor de cabeça passa. Porque essa vida do empreendedor realmente é uma montanha-russa com mais quedas do que subida e não tem nada melhor para ele do que ver dando certo. Dando certo e tá crescendo. Boa. Amuri, brigadaço pelo papo, super 10. Mais uma vez aula aqui. Vou deixar aqui no podcast, nos comentários também, o seu @ pra galera te seguir. Segue também o Investidores VC. Cara, é sensacional. Aprendi pra caramba. Vamos se falando, Amuri. Tem uns rounds aí que estão rolando já, que eu já vou sair daqui do podcast, já te falei que eu já vou dar uma analisada lá. E tamo junto. Obrigadão, meu amigo. Obrigado, mestre. É um prazer estar aqui. Obrigado a todo mundo que escutou a gente até aqui. Valeu mesmo. Qualquer dúvida, se vocês tiverem sobre o tema ou quiser saber mais sobre investidores, me chama lá no Instagram, @Muripim. Vai ser um prazer trocar uma ideia.